Vamos discutir um pouquinho mais a questão do déficit público, porque nós estamos vivendo um momento importante, né? Então, para essa coisa do déficit público não ficar muito etérea, muito abstrata na cabeça das pessoas, é importante a gente ir recompondo essa discussão na nossa cabeça, para a gente não ficar acreditando em qualquer coisa e para a gente não ficar também desarmado. Nós temos que pensar nas expectativas. Então, eu vou colocar aqui 9/1/2024. Cadê você? Está aqui, 9/1/2024, janeiro de 24. Já vai entrar, espera aí que já vai entrar. Então, 9/1, mais uma vez, déficit primário, né? Então, mais uma vez a gente vai discutir isso. Eu vou ter que fazer isso permanentemente porque é fundamental, né? Lamento. O Ricardo Peixoto está votando que eu fiquei bem com a barba. Obrigado, Ricardo. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos lembrar algumas coisas, ou vamos discutir, definir algumas coisas. O que é o déficit público? É o total de receitas menos despesas. Aí eu estou falando que é de todo mundo, aí é governo municipal, estadual e é também o governo federal mais as estatais. O déficit primário, que é outro conceito, são as receitas menos as despesas totais, mais as despesas com juros da dívida. Por quê? Para pegar só as despesas correntes, que a gente chama de investimento, mas não da dívida. Por quê? Né? Por que isso? Em tese, isso aqui o governo controla, né? A receita e a despesa, o governo pode ter algum controle. Agora, a despesa com juro da dívida, essa o governo não controla. Porque quem controla é o nível de risco que a dívida tem. Dependendo do nível de risco que o governo tem, que a dívida tem, é que você vai ter um nível de juro. Então, aqui depende da percepção de risco que o governo tem junto aos investidores. Então, quando você vai falar de política fiscal, propriamente dito, em termos de política fiscal, o governo controla o que o governo controla? As alíquotas de impostos, né?
despesas discricionárias. O que são despesas discricionárias? São aquelas despesas que o governo faz em investimentos, em gastos dos ministérios, né? É basicamente isso. Tem despesas que não são discricionárias, são despesas obrigatórias, né? Então, vamos colocar aqui: governo não controla. Então, o total arrecadado que depende do PIB, né? O governo não controla o PIB. Então, se a atividade econômica está boa, o imposto está crescendo. Se a atividade econômica não está boa, o PIB está decaindo e a arrecadação está caindo. E não controla folha de pagamentos. Não controla. Ele não controla. Por quê? Porque tem estabilidade do funcionalismo, né? Ele não controla aposentadorias e pensões. E ele não controla as despesas obrigatórias de saúde, educação e programas sociais. Então, essa divisão entre superávit primário, déficit nominal, ela existe para separar as receitas e as despesas de maneira que elas possam ser compreensíveis para a gente. Tá certo? Então, se você olhar o comportamento do déficit primário, né, a gente pode resumir o déficit público de maneira bastante organizada da seguinte maneira: o déficit público é igual à receita menos a despesa primária menos a despesa com juros. Esse é o déficit público. Então, qual a importância disso? A importância disso é a seguinte: a dívida pública a trajetória dela, a dívida pública no momento T, tá? Então, ela depende do estoque da dívida no momento T menos 1, ou seja, do ano passado, vezes a taxa de juro da dívida, mais. Então, é a despesa com juro que a gente vai pagar esse ano. Aliás, não é em T menos 1, não, é em T. Não, é em T menos 1 mesmo, desculpa. Nós vamos ter o déficit primário no momento T, mais o que nós temos aí de taxa de crescimento
menos a taxa de crescimento, aliás, em T. Então, tudo isso é colocando a dívida pública, esse dado, como uma fração do PIB. Então, é 3% do PIB, 4% do PIB, 90% do PIB, tudo como PIB. É assim que funciona. Isso a gente chama, carinhosamente, de equação da dívida pública. Não é? Equação da dívida. Então, se a gente pegar um gráfico aqui, vamos fazer um gráfico. Então, nós vamos pegar aqui a relação dívida-PIB no tempo T anos. Então, a gente pode olhar essa trajetória. Ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser assim. A dívida ela pode assumir diversas trajetórias. E são essas trajetórias as trajetórias definem o risco e, portanto, a taxa de juro. Então, a taxa de juro hoje da dívida depende essencialmente de como os investidores olham a trajetória da dívida. Então, a gente tem 3 trajetórias aqui. Uma trajetória de dívida crescente, uma trajetória de dívida estável e uma trajetória de dívida decrescente. Suponha que a primeira dívida é A, a segunda dívida é B e a terceira dívida é C. Então, a gente pode dizer que a taxa de juro da trajetória A é maior que a trajetória da dívida B, trajetória B, que é maior que a trajetória da dívida C. A menor trajetória da dívida tem a menor taxa de juro. Ô, Alfredo, grande abraço. Aqui está. Bom, então, disso a gente conclui obrigatoriamente que a menor taxa de juro, do que se conclui que reduzir os juros da dívida depende da trajetória. Curiosamente, é a primeira coisa que a gente tem de consequência. Então, para reduzir o juro da dívida, nós dependemos da trajetória da dívida. E o que depende da trajetória da dívida? Então, nós temos uma circularidade aí. Do que depende
Então, para eu reduzir a trajetória da dívida, para eu colocar a trajetória da dívida de A para C, o que eu tenho para fazer? Eu já disse que eu não consigo definir o volume de imposto que eu tenho, que depende da taxa de crescimento da economia. E eu não controlo a taxa de crescimento da economia. Um policy maker, um formulador de políticas, ele não pode eleger uma taxa de crescimento maior, porque a taxa de crescimento não depende da vontade dele. A taxa de crescimento é dada pela sociedade. O que depende? O que ele consegue afetar? Ele consegue afetar o déficit primário. O governo só consegue melhorar a trajetória da dívida operando o déficit primário. É a única variável que está sob controle do governo. E nós sabemos. Vamos dar número? Vamos dar número. Vamos dar número aqui. Vamos dar número aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 é esse aqui, ó, que vocês não estão vendo. Agora estão. Então, nós sabemos por 1 e 2 a equação 3 só pode ser afetada por 2. Então, o governo só pode controlar uma parte dos gastos e a parte da arrecadação que tem a ver com as alíquotas de imposto. Não tem segredo nisso. Está dado. Não tem como. Se a gente olhar aqui hoje, né, o Brasil está em A. Então, vamos falar agora sobre a conjuntura atual, né? O Brasil, efetivamente, está em A e quer B ou C. Eu acho que a primeira coisa que o Haddad quer, que o governo quer, é B. B já está bom. O C é difícil conseguir. Só quando a taxa de crescimento está muito forte. Na realidade, você consegue fazer na história, pular de A para B, o que já é um bom começo para pular de B para C. Quem consegue pular de B para C, o que acontece quando ele pula de A para B? Quando ele pula de A para B, tem uma redução na taxa de juros. Se eu saio de uma trajetória de dívida crescente para uma trajetória de dívida estável, a taxa de juros cai pacas. Caindo a taxa de juros, o governo, a economia recebe um impulso forte da taxa de juros. Você aumenta a oferta de crédito no curto prazo, você tem uma valorização dos ativos e isso produz aumento nos investimentos. E a economia cresce. Crescendo a economia, aí sim você baixa de B para C. Porque quando a economia cresce, aqui nessa equação, a receita sobe fortemente, a despesa não sobe na mesma velocidade, a despesa com juro cai, porque a taxa de juro caiu, o déficit público desaba, e pode virar até um superávit primário, a dívida cai. Foi o que aconteceu no Lula 1 e 2.
com a trajetória da dívida caindo. Então, respondendo ao Nadiel, qualquer país pode ter uma dívida decrescente. A questão é quando. A gente sabe que quando você tem uma grande recessão, a dívida sobe, porque os gastos sobem, a arrecadação cai, a dívida sobe. Quando você tem surto de crescimento elevado, a dívida cai, porque a arrecadação sobe e a taxa de juros e as despesas não sobem na mesma velocidade. A questão é quando você está empossado com crescimento baixo, como é o caso nosso hoje, no mundo. A dívida cresceu, agora a taxa de juros subiu e a relação da dívida piorou. O que o governo quer fazer é pular de A para C. E pular de A para C depende de aumentar o superávit primário. Aí a gente chega ao Brasil de hoje. O Brasil de hoje tem uma trajetória de dívida. Vou botar de novo? Não. Tem uma trajetória de dívida que é essa daqui. Eu vou mostrar para vocês. O Brasil tem essa trajetória de dívida hoje. Tem, está dado. Não. Sai. Você pode chegar em 2028 com a dívida beirando 96%. Por quê? Porque a taxa de juros está alta, a taxa de juros real do Brasil está em algo como 6 alguma coisinha, taxa de juros longa. O déficit primário está elevado e o governo não consegue reverter isso. O Haddad essa aqui é a trajetória da dívida imaginada pelo Focus. O Haddad tinha proposto no arcabouço fiscal de fazer um déficit primário igual a zero esse ano, um superávit primário igual a 0,5% no ano que vem e 1% em 2026. O que a gente sabe hoje, levando em consideração, levando em conta a equação da dívida, a taxa de crescimento do PIB atual, vamos colocar mais ou menos 1,5% ao ano, a taxa de juros de 6,5% ao ano e o estoque
Oi, gente, desculpem, a energia caiu aqui na rua. Eu tive que transferir o Wi-Fi para o TIM. Tá? Então, nesses segundos, eu fiquei sem Wi-Fi em casa. O Wi-Fi deve estar sendo reiniciado. Então, nós já estamos aqui de volta. Deixa eu ver se eu estou de volta mesmo ou se a conversa é fiada. Não, estou. Então, nesses segundos, eu fiquei sem Wi-Fi em casa. Então, voltando. O Wi-Fi deve estar sendo reiniciado. Levando em consideração a equação da dívida, é importante, levando em consideração a equação da dívida, que é essa equação aqui, é 3. Vamos até colocar aqui já 3, para não haver confusão. 3. A taxa de crescimento de mais ou menos 1,5%, que eu estou colocando aí, a taxa de juro de 6,5% e o estoque da dívida atual, 78% do PIB, o superávit primário, requerido é de, vamos colocar aqui, 1,5%. Então, ao invés de produzir um déficit primário de 2%, como foi no ano passado, ou de 0%, a gente precisa de um superávit primário de 1%, 1,5%. Aí, nesse caso, eu não compartilhei aqui, deixa eu compartilhar. Compartilhar a tela, está aqui. Agora sim. Então, mais uma vez. Então, com uma taxa de crescimento do PIB de 1,5%, são as condições atuais, 1,5%. Taxa de juros de 6,5%. E um estoque da dívida de 78% do PIB. Ué, cadê você? Você não está vindo? Espera aí que ele não está atualizado. Nessa travada que deu, essa queda de energia, parou tudo. Agora vai. Espera aí que eu estou reinicializando aqui o OneNote. É que eu estou atualizando aqui, gente. Aguenta aí. Está aqui, é isso. Então, PIB de 1,5%, taxa de juro de 6,5% e dívida atual de 6,5%, a gente precisa de um superávit primário de 1,5%. Onde é que a gente está hoje? Aonde nós estamos hoje? Vamos ver. Focus. Relatório de mercado. Ó, o mercado está colocando para os próximos anos, resultado primário do PIB. Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui mercado. Focus. Ele está colocando para 2024, que é esse ano,
déficit primário de 0,80 do PIB. 2025, que é isso aqui embaixo, ó, superávit primário, percentual do PIB. Não tem mistério. 0,60, 2025. E 2026, menos 0,50. O mercado não vê o PIB, o déficit primário chegando a um superávit de 1,5. Não vê. Se ele não vê chegando a 1,5 tão cedo, significa que nós estamos na trajetória A ainda. Significa que, com os dados atuais, essa é a trajetória que nós temos hoje. E aí nós temos um problema, né? Então vamos colocar aqui. Se o superávit primário requerido é de 1,5%, e estamos em menos meio, eu vou colocar o mais longo, tá? Que é o menos meio, vamos considerar o longo prazo. O ajuste requerido é de 2%, mais ou menos 2% do PIB. Então, se o PIB atual, seu PIB atual, 2024, né? É de mais ou menos 11 tri de reais. Não. É 11 tri de reais, né? É 11 tri de reais. O ajuste requerido é de mais ou menos, vamos fazer direitinho, 11 tri, 2%, 220 bi. Então, você precisa aumentar o superávit primário em 220 bilhões a preços de hoje. Se você não fizer isso, você vai continuar na trajetória de crescimento da dívida. Você não vai conseguir obter o investment grade, uma melhora da nota de crédito. Você vai continuar crescendo muito mal. E é por isso que o Haddad ele adotou como estratégia aumentar a receita via aumento de impostos. Ele viu que não é possível aumentar a receita com crescimento econômico, porque a economia está engasgada. Ele não consegue cortar despesa. E o patrão dele, que é o Lula, não deixa ele reduzir a despesa. A única maneira que ele tem de fazer aí esse ajuste de 220 bilhões de reais é aumentando os impostos.
como é que ele pretende aumentar os impostos? Aí tem as medidas que ele colocou, né? Quais são as medidas que eles estão buscando? A reoneração da folha. Aí você tem aumento das alíquotas para como é que foi? A contribuição social do lucro líquido de bancos, tributação dos fundos exclusivos, etc. O problema, a arrecadação vem caindo mesmo ou é a intriga da oposição? Não, a arrecadação ela está seguindo o PIB, o Braga. Ela tá na margem. O que está acontecendo é que a taxa de crescimento dela de 12 meses está caindo, mas a arrecadação está subindo. Tá? Então, vamos resumir a nossa história. O grande problema... Ó, Libertário, você está bom, meu? Você está sumido, hein? Tá de aparecer aqui. Então, só para resumir, a grande estratégia do momento do Haddad é a seguinte: é a MP da reoneração da folha. Então, é o caminho que ele quer para fazer o superávit primário que ele deseja. Então, o governo Dilma concedeu uma desoneração da folha para diversos setores, lá em 2014, 2015, para tentar estimular a economia, e ela está prevalecendo até hoje. E agora, o governo, para aumentar a sua arrecadação, está tentando puxar de volta a tributação sobre a folha. Eu não vou entrar nem no mérito da justificativa disso ou não. O que interessa é o seguinte: o que é desoneração da folha? O Nadial pergunta. A folha de pagamentos, ela tem o seguinte, olha, o empresário, a empresa, né? Porque o empresário é uma coisa abstrata nesse caso. A empresa recolhe INSS sobre os salários. O que significa dizer que a contribuição previdenciária que é quem vai pagar a aposentadoria dos funcionários dela, é 50% da empresa e 50% do empregado. Então, da folha de pagamento. Então, para que o empregado tenha, para que o seletista tenha aposentadoria, ao longo do tempo ele vai contribuir para a Previdência e essa contribuição vai ser paga da seguinte maneira: 50% ele paga com desconto em folha. Se você olhar aí o seu lerite, você vai ver que tem lá o desconto de INSS, e 50% quem paga é a empresa. O que a Dilma fez é que, para reduzir o custo da folha e estimular a criação de empregos, ela tirou esse pagamento de INSS da empresa. O emprego aumentou? Não. O lucro das empresas aumentou, né? Agora, eles querem pegar de volta essa contribuição. Por quê? Porque você tem um déficit da Previdência. Boa parte do déficit público é da Previdência.
Só que aí criou uma discussão que é, na minha maneira de ver, totalmente demagógica dos setores envolvidos, entre os quais a própria imprensa, dizendo que a desoneração da folha é uma mágica para aumentar o nível de emprego no Brasil. Ninguém quer pagar imposto. Isso aqui é imposto. É um imposto que financia o sistema de previdenciário do Brasil. E essa discussão não está sendo feita. Porque o Haddad está preocupado em arrecadar, não está preocupado em discutir a fundo a questão previdenciária, e os empresários não querem discutir isso porque eles não querem pagar. Simples assim. E aqui está uma grande batalha política. Congresso é majoritariamente contra a reoneração. Por diversas razões, cada um tem a sua razão. Tem gente que acredita que a reoneração vai reduzir o nível de emprego. Tem gente que é oposição e quer mais que o governo se estrepe mesmo. E tem os setores que respondem aos grupos corporativos que estão efetivamente fazendo lobby para que a reoneração não volte. Se o Congresso está contra a reoneração, então o governo, hoje, ele tem algumas discussões a fazer. O governo hoje, o Pacheco hoje, tem uma reunião para discutir a MP da reoneração, porque o que o Congresso fez? O Congresso aprovou um projeto de lei que dá a desoneração da folha até 2027. A partir de 2027, esse desconto na folha, essa tributação da folha, volta. O que o governo fez? O Lula, ele vetou o projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado, tem um veto, e encaminhou uma medida provisória que restabelece a reoneração da folha, o pagamento da folha pelos empresários, só que de maneira gradativa. O que essa reunião vai fazer? O objetivo do Pacheco é reunir gente para derrubar essa MP. Se derrubar a MP, depois eles derrubam o veto do projeto de lei, fica valendo o projeto de lei, o governo não consegue aumentar a receita. E a gente vai ficar com esse furo mais uma vez. O que o governo pode colocar como alternativa é fazer um projeto de lei, discutir com o Senado e com a Câmara um projeto de lei que faça a reoneração gradativa. Se não conseguir isso, eles vão tentar a via da judicialização. Por quê? Como é que ele vai judicializar esse negócio? Porque é claro que essa desoneração é inconstitucional. Você cria uma diferenciação na maneira de tributar um setor em relação a outro. Isso não é aceito pela Constituição, né? Você está criando um desequilíbrio entre um setor e outro. Você diminui
a competição entre setores. Então, eles podem entrar numa batalha judicial. E isso com certeza fará criar uma sensação de desacordo entre o governo e o Congresso. Então, nós temos aqui uma briga entre governo e Congresso. Complicado, né? Começa o ano com essa discussão. O Lula está dando corda para o Haddad fazer essa iniciativa, mas eu não sei até que ponto ele vai bancar o Haddad. Daqui a pouco ele pula de volta. Ele já tinha sinalizado várias vezes que ele não vê necessidade no superávit primário. Está aqui. Esse superávit primário que a gente está falando aqui, de 2% do PIB, muita gente dentro do PT, dentro do governo, acredita que é desnecessário. Eles acreditam. Tem uma corrente de pensamento que eu vou fazer um call sobre ela, que acredita que dívida pode continuar crescendo, que não tem problema. O X da questão aqui agora é o que isso vai significar em termos de briga política. Uma briga política pode deixar o governo ainda mais débil, isso pode gerar enfraquecimento da taxa de crescimento da economia. Isso pode fazer a taxa de juros subir, porque a percepção de risco sobe, pode tornar a situação mais complicada. Então, a gente tem que observar isso com muita cautela. A parte fiscal da discussão é essa. Eu me estendi bastante, eu recoloquei o problema, mas só para dizer, olha, o governo precisa estabilizar a dívida e o caminho que ele adotou não me parece ser o mais provável. Aí você vai dizer, não, mas o ideal era cortar despesa. Você cortar 220 bilhões de reais, de que jeito? Da onde? O que sobra para um governo depois de cortar 220 bilhões de reais? Ah, que se dane, Pode ser uma forma bastante agradável de encarar o mundo. Mas, mais uma vez, não tem almoço grátis. Depois de você cortar tudo isso de despesa,